São cerca de 8.200 o número de portugueses que vive nas prisões. Destes, 5.300 cumprem penas e 2.800 aguardam julgamento. Em média, pois, é cerca de um português adulto em cada 1.000 que está preso. O que sabemos nós deles, o que sabemos da vida deles nas prisões, dos problemas que se põem aos presos e a quem tem de tomar conta dos presos. O que sabemos das famílias deles, da condenação muda que também elas enfrentam. A opinião pública é rápida e severa a condenar o crime e os criminosos. A ideia generalizada de que o Código Penal que temos é brando e os juízes são benevolentes com os criminosos. É comum ouvirmos os polícias dizerem que não vale a pena prender os criminosos, porque pouco depois eles estão cá fora. Mas poucos se interessam em saber se as prisões que temos ajudam de facto a corrigir os que cometeram crimes ou se limitam a tê-los presos. São questões em aberto e por discutir na sociedade portuguesa. Esta noite abrimos aqui esse debate, começando pela reportagem que realizámos nas prisões portuguesas. É um trabalho de Valdemar de Abreu. O Tribunal Coletivo julga a acusação por ser reprovada nos termos supradescritos e condena os réus Vítor Manuel Bonifácio de Sousa na pena de 3 anos de prisão e na multa de 200.000 escudos. Francisco dos Anjos Pereira na pena de 2 anos e 6 meses de prisão e na multa de 100.000 escudos. 6 anos Quando mando alguém para a prisão, faço em consciência e com consciência também que o sistema prisional não pode ser analisado numa perspectiva de bom ou mau, porque senão seria sempre mau, porque tem desde logo uma função punitiva e privativa da liberdade. Qual é a sua ideia sobre das prisões portuguesas? As prisões portuguesas, a meu ver, não funcionam bem, mas não funcionam bem por culpa das pessoas que estão à frente dos estabelecimentos prisionais, mas porque, infelizmente, em Portugal, neste momento, nada funciona bem. A porta fechou-se sobre Vítor Bonifácio e sobre os 3 anos de prisão que o esperam. Agora, ele é um dos mais de 8.000 portugueses que estão presos. Agora ele vai aprender a viver entre as 4 paredes de uma cela, num mundo fechado sobre si mesmo e tão diferente do outro que deixou lá fora. Como diferente é a liberdade do cativeiro. Agora os seus amigos e companheiros de todos os dias são outros. Carteiristas, violadores, homicidas, burlões. Enfim, todo o catálogo do Código Penal. São mais de 8.000 homens e mulheres a quem a sociedade condenou à prisão. Com isso é suposto a sociedade proteger-se por um lado e, por outro, castigar e corrigir os que violaram as regras de conduta que temos como normais. Mas se a sociedade, se os tribunais os condenaram à prisão, ninguém condenou o Estado a fazer prisões que chegassem. Os criminosos cresceram mais do que as celas para os abrigarem. Para os presos, para muitos presos, essa é a primeira regra a aprender. A de que à falta de espaço que a liberdade já representa em si mesma, se junta ainda à falta de espaço físico dentro da prisão. Aqui acaba também o direito à privacidade, ao silêncio, ao recolhimento. A solidão é só interior. As prisões em 1974 tinham um pouco mais de 3.700 reclusos. A droga ainda não era uma chaga e o crime organizado encontrava-se numa fase incipiente. A liberdade acabou por também chegar às cadeias. 2 amnistias foram o suficiente para as deixar praticamente vazias. Um ano depois, em 1975, estas terras e vinhas do estabelecimento prisional de Alcoentre foram amanhadas e vindimadas por trabalhadores contratados, tarefa em que colaboraram guardas e outros funcionários. Os presos eram então pouco mais de 60. Hoje, eles são quase 10 vezes mais, 550 homens. A superlotação, que no caso de Alcoentre até nem é muito visível, coloca dificuldades acrescidas ao sistema. O principal problema é, de facto, a percepção psicológica da falta de espaço que se estabelece entre os reclusos. Aquilo que os ingleses designam por crowding, e que realmente é um gerador de agressividade, não é? Que, por sua vez, vai dificultar extraordinariamente a relação entre funcionários e reclusos.
porque esta agressividade é um ruído que existe sempre na relação entre técnicos e pessoal de vigilância e reclusos. A agressividade, por vezes até mesmo a violência estão lá. O recluso não se sente fechado apenas entre os 4 muros da cadeia. Ao isolamento, há que somar a falta de espaço, a ausência da família e, o que é mais importante, a sobrevivência, em muitos casos, dessa mesma família. O meu marido está preso há 26 meses. A senhora trabalha? Não, não trabalho. Não trabalho e tenho dificuldade em arranjar emprego. Tenho procurado, mas já tenho uma idade assim um bocado... Vou fazer 35 anos e nunca trabalhei, não tenho experiência, nem nada, de maneira que tenho tido um bocado de dificuldade. Como é que tem vivido então? Tenho desfeito aquilo que eu tinha. O quê? O meu carro, vendi-o, agora vendi a casa, que é para ir sobrevivendo, não é? Muitos presos não aguentam a pressão psicológica. Cresce a instabilidade emocional, surge a neurose, a psicose carcerária. As solicitações são cada vez maiores em relação a pequenas coisas que lá fora não têm o mínimo significado, como utilizar o telefone, arranjar papel ou uma caneta. Nem sempre os desejos são satisfeitos. Nascem os protestos. Como é que os presos protestam? As formas de protestos, portanto, dos reclusos, dos detidos, a greve da fome, mutilações, automutilações. De géneros? De que géneros? Cortam-se, ingerem pilhas, colheres, objetos que, enfim, é tudo aquilo que apanham à mão. Contra que é que eles protestam? Pois eles insurgem-se por vezes contra as condições da cadeia, o que normalmente fazem individualmente, o que não leva a nada. Ou então, portanto, contra cortes de visitas, possíveis cortes de visitas por algum erro que eles cometeram, ou até por transferências que foram pedidas, transferências de estabelecimento prisional, e que veio indeferido, portanto, o pedido. Essas automutilações são frequentes? Sim, as automutilações são mais frequentes. Eu não diria o mesmo de, portanto, suicídios e essas coisas. O que é que leva aos suicídios? Principalmente? A situação em que as pessoas se passam a encontrar naquele momento, a perda dos valores, cá de fora não me refiro a valores materiais, senão família. Eu encontrei bastante gente lá dentro que perdeu a mulher porque fugiu com outro, ou coisas normais que acontecem na cadeia. E já alguma vez lhe passou pela cabeça deixar o seu marido? Nunca. Isso não. Nunca na vida. A família é fundamental, assim como os amigos. Ajudam a manter os laços com o exterior e o equilíbrio psicológico. Contribuem para o bem-estar entre muros, a manutenção de algum conforto com sabor caseiro. Nem todos, porém, têm visitas regulares. Alguns nunca mesmo, nem sequer uma simples carta. A esses, vale-lhes a solidariedade entre reclusos e algum apoio do exterior. Os visitadores que regularmente se deslocam às prisões para falarem com presas e presos fazem a ponte com o exterior, mas não se dirigem a ninguém em especial. Nosso objetivo é, em cada visita, fazer que tirar 1 hora, 5 minutos, que seja, à pena do que ele lá está a cumprir. Um bocado como um anúncio de um chocolate que anda agora aí na prisão, na televisão, que o preso está a comer chocolate e se sente cá fora. Ajudá-los a suportar aquela cruz. Eu estou a ficar revoltado! Eu quero que me diga justiça! Eu quero falar com o Fernando Nogueira! Eu estou revoltado com isto! Eu quero falar aqui com o Fernando Nogueira! Fernando Nogueira, já aqui eu estou! Alguns não aguentam a contagem dos dias. Agravam-se os problemas, começa o recurso a hipnóticos e tranquilizantes. 1/3 da população prisional vive sob o efeito desses medicamentos. Mas há também cadeias onde a percentagem sobe para os 50%. É uma realidade. O simples, claro, os psicotrópicos, como se dizem, é um recurso, portanto, para tirar as tensões nervosas, o stress, etc. Há bastante recurso a isso e, portanto, os médicos receitam
E as pessoas tomam bastante, em quantidades industriais quase. É possível fazer uma estimativa de quantas pessoas tomam esses comprimidos? Não faço ideia, mas nos 30%, 40% das pessoas tomam calmantes receitados pelo médico, à volta disso. Portanto, há muitos que são receitados pelo Serviço de Psiquiatria, outros são receitados pelo médico aqui no estabelecimento, que vem, portanto, uma vez por semana a cada pavilhão e que consulta, portanto, o pessoal e dá a medicação inerente a cada um. Hipnóticos e tranquilizantes entram às dezenas de milhares todos os meses nas prisões. Entram por via médica, mas também vêm de fora. É um problema idêntico ao da droga, heroína, cocaína e hash, trazida cá para dentro por familiares dos presos e não só. Ela entra também pela mão de funcionários prisionais. A gente não pode dizer se é o guarda, se é o empregado de escritório, qualquer funcionário, não interessa. O que é certo é que ela aparece lá dentro. Os guardas dizem que são os reclusos. Há reclusos que dizem que são guardas. É óbvio que exista. Entram de muitas formas. Pelas visitas, por saídas ao exterior, idas a outros estabelecimentos prisionais preventivamente e até pelos guardas. E drogas duras e heroína, por exemplo? Como é que se obtém as seringas? As seringas, isso é fácil. Apanham um enfermeiro de costas e roubam-nas, não é? Furtam-nos, digamos, em termos, é facílimo. Quando não há, fazem uso de uma caneta, por exemplo, há indivíduos que já vêm, aquilo é uma miséria, até mete pena, não é? Tiram com a tampa tiram a ponta da caneta, não é? E furam as veias, pá. Aquilo fazem ali hematomas que às vezes parecem impossível. A homossexualidade e a par da droga, outro problema sem solução à vista. Por detrás destes portões encontram-se presos em regime disciplinar. Alguns tentaram aliciar outros presos para a homossexualidade. É a opção do possível. São anos a fio sem ver uma mulher. As saídas precárias ao exterior constituem, em muitos casos, a única perspectiva de uma vida sexual normal. Quando não as há, a solução é a imaginação. Enchem-se as paredes e os olhos, com cartazes de mulheres de encher o olho e mais nada. Não estão lá. Sem dúvida nenhuma, é um problema. E uns conseguem ou acalmar nesta matéria e sobreviver, digamos, outros têm menos facilidades para sobreviver nesta matéria e podem chegar a procurar também homossexualidade. Homossexualidade é uma das preocupações das nossas cadeias, sem dúvida nenhuma. O mesmo se passa com as mulheres presas. Num caso e noutro, porém, a homossexualidade é transitória. Dura enquanto dura a detenção. É tão impressionante saber que elas voltam cá para fora e elas não querem mais aquilo. É terrivelmente animalesco aquela necessidade que elas têm lá dentro, que é errada. Há presos e presos. Uns pretendem levar uma vida tanto quanto possível calma, sem levantar ondas. Outros transportam cá para dentro os vícios do exterior. Muitos que roubavam lá fora roubam cá dentro. Outros passam a fazê-lo. Ter qualquer coisa mais que o vizinho é importante para a maior parte dos presos. É sempre tendência a fazer isso. Em princípio, porque não tem visitas, ou não tem meios para subsistir dentro de uma cadeia, leva-o a incorrer a cometer atos. Aliás, eu acredito também que há pessoas que vivem na cadeia e tentam levar o seu tempo e passar o tempo com dignidade e paciência. No entanto, há pessoas que continuam, são os lobos ainda, e procuram novas vítimas lá dentro. É sobre estes presos que os guardas prisionais têm de exercer maior atenção, mantendo o equilíbrio entre uns e outros, entre os reincidentes, os que melhor sabem explorar as falhas do sistema, e os que cumprem a pena sem causar problemas. Equilibrar o barco passa por uma rede de informadores que quase todos os guardas possuem entre os próprios presos. Fechar os olhos a algumas coisas, conceder um pequeno privilégio aqui, outro acolá, em alguns casos mesmo em relação aos piores. É uma concessão da instituição em relação àqueles que mais podem desestabilizar. Os guardas gerem um mundo de pequenos favores que para o cidadão comum poderiam ter pouco significado, mas na prisão adquirem maior dimensão. E também há grandes favores. Passar meses ou mesmo anos na prisão ou hospital de Caxias pode levantar e levantou suspeitas. Alguém se lembrou de fazer um levantamento da situação. As coisas começaram a mudar e isto aconteceu há 3 ou 4 meses. Eu estou convencido que havia muitos presos que umas vezes iam para lá, alguns deles até mesmo já estarem doentes. E permaneciam lá muito tempo? Eu não
sei, que essa aí é uma situação que eu não posso, pois alguns deles estavam, aliás, eu conheci presos que estiveram na prisão Hospital de Caxias anos. Agora, se era por uma situação de necessidade ao estabelecimento, se era por uma necessidade ou por favor que se fazia, não sei. Muitos dos reclusos, especialistas em longas estadias na prisão Hospital de Caxias, eram mais conhecidos pelos presos ricos do que pelos pobres dos doentes. Fala-se em corrupção, mas uma coisa é falar, outra provar. Se esse mal existe, não é um exclusivo dos guardas. Dos quadros da Direção-Geral dos Serviços Prisionais fazem também parte educadores, enfermeiros, médicos e administrativos. Os guardas prisionais trabalham em média 55 a 60 horas por semana. Estão em contacto permanente com os presos, sujeitando-se também à atenção penitenciária. Eles, em princípio, estão quase tão presos como nós. Estão dentro da cadeia. E, embora estejam a abrir e a fechar portões, estão presos. É um serviço que tem que estar ali. Em 10 anos que uma pessoa esteja presa, um guarda estará 3 ou 4. O relacionamento guardas-presos já foi pior, embora ainda se cometam excessos. A entrada de novos elementos para a corporação, mais jovens e com melhor formação, tem contribuído para alguma paz prisional. Eu tenho um bom relacionamento com toda a gente, tanto com presos como com guardas. A maioria dos meus companheiros não tem um mau relacionamento com guardas-presos. Digamos, os guardas de um lado, os presos do outro, cada um faz a sua vida e tentamos ter o mínimo de conflito possível, não é? Entre uns e outros. Aqui nesta cadeia acho que não há muito mau relacionamento, atualmente, antigamente parece que já houve, atualmente parece que o relacionamento que é positivo. A segurança é feita exclusivamente pelos guardas. Não há nas prisões portuguesas meios eletrónicos de segurança, o que obriga a redobrar esforços em meios humanos. E todo o preso idealiza a sua própria fuga, quanto mais não seja para ocupar o espírito. Concretizá-la é que é mais difícil. Poucos arriscam. É importante conseguir trabalho no meio prisional. Cansa, liberta tensões acumuladas e ajuda a entreter o tempo. As cadeias centrais possuem alas oficinais, mas não têm capacidade para todos os presos. Oficinas bem equipadas, outras laboram com meios completamente ultrapassados. As opiniões dividem-se. Para uns trabalham 80% dos presos, para outros são 30%. E até há quem afirme que o trabalho é quase uma miragem. A maioria dos reclusos não trabalham nos serviços prisionais, estão completamente parados e, aliás, eu devo dizer que havia estabelecimentos, agora não sei se ainda existe algum, mas aqui ainda há 2 anos havia estabelecimentos onde os reclusos estavam completamente fechados de dia e noite. Trabalhar e aprender um ofício é diferente de estar apenas ocupado. Ser faxina ou contínuo não dá para o exterior. Tem havido alguns progressos em termos de formação profissional e é razoável o número de presos que passam por cursos de mecânica, construção civil ou eletricidade, só que depois não praticam. Sim, e eu também sinto isto um bocado. Eu tenho pena de rapazes que tiram um curso, por exemplo, de carpintaria e depois eu encontro-os novamente como faxina a varrer alas, porque não há ainda trabalho suficiente, oportunidade de trabalho suficiente para todos aqueles que tiram um curso. Queira Deus que eles não se esqueçam daquilo que aprenderam e logo que entrarem em liberdade que possam praticar. Recorrem à mão de obra penitenciária, regra geral, os funcionários dos serviços, respectivos familiares e amigos. A remuneração dos presos pode ir, com um bocado de sorte, até 200 escudos dia. Depende das prisões, da profissão exercida e do grau de especialização. Trabalhava como faxineiro. E fazia o quê? Limpezas e varrer, lavar a aula. Trabalhava na tipografia também? Também trabalhei lá, fazia cintas para as notas de 1000, 5000. E trabalhava era para as cintas do Banco Espírito Santo Comercial de Lisboa. Quanto é que ganhava por dia? Por dia o mínimo era 100 escudos. O máximo? Era só. O que os presos querem é que tudo o que as prisões tenham de mal sejam as grades que os separam do exterior. Querem alterar as regras de um jogo já muito viciado. Querem mais espaço, melhores condições, melhor alimentação, melhor assistência médica. Querem, por exemplo, que o Hospital Prisão de Caxias seja a regra e não a exceção. Porque um homem não perde todos os seus direitos pelo facto de estar preso. E quando houve a sentença que o condena, o preso espera que o que lhe disseram se cumpra, que a prisão sirva não apenas de castigo, mas que seja também um tempo de preparação para a vida lá fora. Se as prisões não servirem para tornar melhor os homens que lá entraram, então todo o sistema está errado, assenta só numa ficção e numa mentira. Porque uma boa prisão não é a que sabe prender bem os seus homens,
Música